Vamos voltar então ao problema do rio, aquele problema lá que eu iniciei esse capítulo. Então, a partir de uma linha reta próximas às margens do rio, foram feitas medidas em metros entre essa linha reta e as margens do rio, de 15 em 15 metros, a partir de um ponto tomado como origem, e os dados foram tirados aqui e fornecidos nessa tabela. Eu expliquei assim, através desse meu desenho aqui, em que eu risquei o rio, em que eu teria então esse eixo central, que eu vou chamar de eixo X, e aí eu tenho aqui o eixo Y, que vai me dar essas distâncias, né, de margem 1 e margem 2, ok? Eu vou chamar de margem 1 esse lado, margem 2 este lado, ok? Então, eu vou ter de 15, aliás, de 15 em 15 metros para X, eu vou ter vários valores para Y, ok? Então, deseja-se determinar o valor aproximado da área coberta pelo rio. Você compreende que eu tenho dois conjuntos de dados, então são dois conjuntos de dados a se calcular, áreas, para depois somadas, teremos a área total. Então, eu fiz um passo a passo aqui do que, como é que eu resolveria, né, esse problema. Primeiro de tudo, eu iria tentar identificar f de x. Nesse problema aqui, não é dado o f de x, não há uma função, tá? Então, se eu não puder fazer nenhum polinômio sobre essa função, né, não puder interpolar, não puder fazer ajuste de dados sobre essa função me dada aqui, que não há, eu posso identificar o n, tá? O n nesse caso é 4, tá? Então, eu venho de 0, 1, 2, 3, 4, tá? Eu tenho 4 subintervalos, eu tenho um h de 15, ou seja, eu tenho um degrau de 15 em 15 aqui, e o erro, ele não foi dado pelo problema. Eventualmente, os problemas de engenharia, eles te falam assim, ó, calcule tal coisa com um erro aproximado de tanto. Então, esse erro pode te dar subsídio, de repente, para identificar H, ou identificar N, ou identificar a própria f de x, tá? Segundo passo, eu teria que escolher, então, a metodologia. Como eu tenho 4 subintervalos, n igual a 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Tenho 4 subintervalos, tá? Então, espaços aqui preenchidos, né? Eu tenho espaços preenchidos. Eu tenho, aliás, esse último aqui não está preenchido, tá? Já ia cometer uma gafe aqui no vídeo. Então, eu tenho espaços preenchidos 1, 2, 3, 4, ok? Esses espaços preenchidos aqui, vou pintar de amarelinho tudo, pra gente saber que área que nós estamos calculando é essa área aqui. E do outro lado, vou pintar um pouquinho, pintar de azulzinho, pra saber que é essa área aqui que nós estamos calculando. Eu tenho, então, de subintervalos, eu tenho 4 subintervalos, então, 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4, ok? Como eu tenho 4 subintervalos, a melhor hipótese é um terço de Simpson, tá? Porque eu preciso de um valor, para um terço de Simpson, eu preciso sempre de um n múltiplo de 2. Então, um terço de Simpson é aqui, a metodologia que melhor se adequa a esses dados que eu tenho. Bom, o terceiro passo é fazer, então, a tabela para cada uma das margens. Então, trabalhando em cima da margem 1. Então, eu fiz a tabela aqui, escolhendo quem é x e f de x, tá? Com h igual a 15, coloco, então, a fórmula de um terço de Simpson e venho substituindo cada um dos valores. Então, esse aqui é o x0, esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o x3, esse aqui é o x4. Então, substituo os f de x respectivos aqui e obtenho, então, o valor de 80. Para a margem 2, como é que eu fico? Mesma coisa, eu identifiquei x, xi e f de xi aqui, então, eu vou substituir lá na fórmula de um terço de Simpson, f de x0 mais o f de x1, f de x3, f de x2 e x4. Substituindo tudo isso, eu obtenho um valor aproximado de 445. A área total, né, vai ser 525, o somatório dessas duas margens, certo? O somatório do conjunto de dados da margem 1 com o conjunto de dados da margem 2.
Agnes, teríamos como calcular o erro ou o limitante superior para o erro? Não, porque nós não temos a função f de x, tá? Então, a função, principalmente para o limitante superior ao erro, eu não tenho a função f de x. Então, fica complicadíssimo eu fazer esse cálculo, porque eu não tenho como derivar a quarta, tá? Eu só tenho conjunto de dados, eu não tenho como fazer a quarta derivada, tá? E da mesma maneira, eu não tenho para calcular o erro aquela derivada quarta, né? Não tenho f de x, fica tudo muito limitado. É impossível fazer esse cálculo tendo esses dados aqui, de repente, com um ajuste, né, polinomial, em que eu escolho, então, esse polinômio? Não, não é impossível, não é impossível, é totalmente possível. Você pode fazer um bom ajuste de um polinômio, com um grau bem elevado, né, para ajustar essa margem que é toda sinuosa. E aí, esse polinômio você pode trabalhar como a gente trabalhou nos exercícios anteriores. Mas esse aqui é um exemplo legal, porque como ele só tem conjunto de dados, né, então ele vem de encontro então, ao que a gente vem trabalhando anteriormente. Você também pode ter outros exercícios que podem apresentar o desafio, por exemplo, de propor uma comparação entre as metodologias para um determinado erro, né? Então, eu posso propor, por exemplo, que um erro fixo eu tenha, e aí, a partir desse erro fixo, eu venho calcular qual é o melhor H, ou qual é o melhor N, tá? Normalmente é o melhor H. Então, qual é o melhor H para aquele erro fixo, tá? Então, eu posso te dar um H de erro fixo, a função, e aí pedir, de repente, para você fazer o cálculo do H, através, então, da fórmula do limitante superior, ok? Então, essas aqui são algumas possibilidades. Então, agora vamos para o Scilab.